Olá pessoal, vamos começar com os meus pedidos de desculpa. Eu tenho que pedir desculpa sobre duas coisas que estão ligadas, mas enfim, levaram a dois erros diferentes, né? Um problema levou a dois erros. Em primeiro lugar, desculpem pelo acaso do vídeo dessa semana. E, segundo lugar, desculpem que aparentemente nos vídeos que eu gravei desde que eu voltei do meu hiato, ah, o botãozinho de subscribe, a animaçãozinha do botãozinho de subscribe que fica aí na tela, like, subscribe, ele estava fazendo um barulhinho que para mim era inaudível, porque quando eu estou gravando eu não estou ouvindo os sons do vídeo. E quando eu estava editando, o volume estava baixo demais na edição para que eu percebesse o barulho, mas quando eu fui ouvir depois, eu percebi que tinha um barulhinho ali embaixo. Então me desculpem, eu sei que isso pode ser chato, mas agora está corrigido, pelo menos eu espero que esteja. Eu tentei corrigir isso outras vezes e não corrigia. Eu tive que trocar o software de edição que eu estava usando. Essas coisas acontecem. Eu basicamente uso dois softwares de edição. Um para coisas mais corriqueiras e um outro basicamente para coisas mais drásticas e para deixar tudo no formato que o YouTube aceita, né? Então, um desses softwares aí estava me causando problemas. Ele não estava editando as coisas como eu, ou melhor, ele não salvava. Eu clicava para salvar as mudanças na edição, mas ele não salvava. Foi isso que levou ao problema do botãozinho e levou a alguns outros probleminhas aí, mas fazer o quê? Me desculpem. Eu espero que agora esteja resolvido. Vamos lá. Ele também tinha causado alguns problemas com a gravação do vídeo no meu outro canal, tanto é que eu não voltei no outro canal ainda, mas eu espero que agora finalmente esteja resolvido. Enfim. Então, em breve eu devo voltar no meu canal de Cultura Nerd. Lá eu tenho alguns jogos que eu quero jogar com vocês. E também quero comentar de alguns animes que estão para chegar aí. Chainsaw Man, quem não leu, leia, muito bom. O autor tem uma narrativa muito, muito, muito boa. Muito boa. E divertida. Ai. Mas vamos lá, vamos ao assunto aqui do vídeo de hoje. Como eu já havia explicado no vídeo anterior, eu vou procurar sempre estar falando pelo menos um pouquinho de alguns assuntos relacionados à eleição aí, que eu não posso ficar calado. Eu não me sentiria bem se eu ficasse calado. Em geral, em relação aos candidatos, eu vou procurar ser imparcial. Eu não vou querer convencer vocês a votarem entre A, B ou C. Basicamente, a minha ideia é falar, por favor, não votem no Bozo, não votem na tchutchuca do Centrão. A gente já sofreu demais nesses 4 anos, graças à conduta desse cidadão. Mas enfim. Os candidatos eles começaram de pontos de partida bem diferentes entre si no debate.
dada as posições deles nas pesquisas, né? O Lula, ele estava numa posição para lá de presidenciável, uma postura que você espera ver de um candidato que esteja defendendo o atual mandato e se candidatando a um segundo mandato, né? Uma posição bem presidenciável. O discurso dele muitas vezes também lembrava esse tipo de postura, mas eu achei que ele foi liano demais, ele foi retranca demais. É a estratégia dele, tem um sentido nisso, mas eu acho que em alguns momentos ele podia ter sido um pouco mais presente no debate, ter feito um pouco mais de diferença, tentado avançar um pouco. Porque, tudo bem, os outros todos tinham objetivos específicos diferentes dele. O objetivo específico dele era não perder a vantagem inicial dele, mas o objetivo geral deles é ganhar o maior número possível de votos, né? Então eu acho que ele se focou demais no objetivo específico e deixou de lado o objetivo geral. Com medo de uma possível perda, ele se recusou a avançar para adiante, né? Enfim, mas pelo desempenho no debate em si, a Simone Tebet levou de lavada. A Tchutchuca, como sempre, foi um completo inepto. Foi foi uma coisa abjeta, enfim. Eu duvido que ele apareça para outro debate depois do desempenho patético nesse. E a Tchutchuca não aparecendo, eu também acho duvidoso que o Lula apareça, porque ele seria o alvo central sem a Tchutchuca, para todos os outros atacarem. E aí eu não acho que seja vantajoso para ele. Enfim. O Ciro Gomes, eu acho que o discurso dele ele poder, não sei se ele conseguiu alcançar as massas com o discurso dele. Ele teve um discurso em certos aspectos, que me agradou em certos aspectos, mas em outros ficou muito a desejar, no sentido de que ele ali não tinha tempo de expor as ideias devidamente. Então ficava sempre faltando alguma coisa. Mas eu acho que para a maioria das pessoas ele simplesmente não conseguiu fazer uma conexão. O tipo de discurso dele eu não acho que tocou a população de uma forma geral. A forma como ele estava discursando. Acho que isso é uma coisa que a campanha dele precisa pensar um pouquinho. Mas eu aprovo muito o que ele fez com o Bozo, colocando o Bozo no lugar. É impressionante, não é? A Tchutchuca cresce para cima das mulheres com uma ferocidade, uma violência brutal. Mas quando qualquer homem questiona ele, coloca ele no lugar, ele fica pequenininho, uma coisa que parece até aquelas estatuazinhas de anão de jardim, sabe? Ele não consegue ter reação nenhuma quando um homem questiona ele. Cadê a virilidade dele?
Ele só é viril, só é forte pra cima de mulher. Que negócio que é isso? Isso não é ser um homem de verdade. E quando eu falo homem de verdade, só para deixar claro, eu não estou falando de gênero biológico, que no caso dele também deveria ser, mas eu estou falando de uma questão de comportamento. Né? O... Espera-se que um homem, ou mesmo uma mulher, quando eu falo homem e mulher de verdade, eu falo de uma questão de comportamento, de uma questão de maturidade. Né? Tudo bem, todos nós temos em alguns momentos comportamentos imaturos. Acontece, não importa a idade. Mas numa situação dessa, de um debate político, que é uma situação que para ele deveria ser uma postura profissional, ele deveria estar agindo de acordo com uma ética profissional, de acordo com uma postura de trabalho. Só que é essa a ética de trabalho dele. A ética de trabalho dele é não ter ética de trabalho. É simples assim. A ética de trabalho dele é atacar os outros. Enfim, uma coisa triste. A jornalista que ele atacou, eu fiquei impressionado com o profissionalismo dela. Não é fácil você ser atacado dessa forma e ficar em silêncio, né? Mas ela estava exercendo a profissão dela, ela sabia que a posição dela ali não era como uma interlocutora do debate, ela estava ali mediando, né? Ela não era um dos candidatos, então ela não tinha uma voz ativa na conversa. E ela levou esse ataque da forma mais profissional que se poderia esperar. Ela manteve a postura dela, a ética de trabalho dela, mostrou que ela era uma mulher de verdade. Mais uma vez, eu não falo de uma questão de biologia aí, eu falo de uma questão de comportamento, de maturidade. Né? Você pode se identificar com o que você quiser, mas quando falamos de maturidade, não importa com o que você se identifica, ou você tem maturidade ou você não tem. E é disso que eu falo. Enfim. Agora vamos dar risada aí com algumas asneiras que eu venho separando aí já há algum tempo. Algumas dessas não são muito recentes, eu já vinha deixando guardado há algum tempo, mas que eventualmente eu tinha que colocar, né? Então, vamos lá. A primeira é exatamente um caso desse. Antes de mais nada, me permitam ser advogado do diabo nessa situação, né? Usando a expressão, não que eu acredite em seres fictícios. Mas eu não sei a situação de vida desse sujeito, eu não sei se ele tem uma família para sustentar, mas todos nós sabemos como que precisar, quer dizer, grande maioria, eu imagino que saiba, como é precisar trabalhar, né? Como é importante para que nós possamos manter a nossa vida, o nosso trabalho. Então, eu até entendo nesse ponto fundamental que ele tenha que fazer qualquer coisa que ele possa para ganhar algum dinheiro, para tentar manter a vida dele, possivelmente tentar manter a vida da família dele. Enfim, eu não conheço a situação pessoal desse indivíduo.
mas nesse nível fundamental eu consigo ter um mínimo de empatia com relação à figura. Mas a coisa de coach é complicado. Então vamos à questão do coaching. E de novo, só para deixar claro, eu não gosto dessa coisa de coaching. Eu acho que tem muita safadeza aí. E uma parte da safadeza fica clara na situação. Mas tem gente que faz coisa muito pior. Eu considero o caso dele menos malicioso do que certos líderes religiosos, né? Enfim, eu duvido muito que as pessoas que vão assistir a palestra dele aí, vão fazer o curso dele, que essas pessoas estejam dando dinheiro que é essencial para a sobrevivência delas para ele. Mas certos líderes religiosos tiram até isso das pessoas, né? Então, eu acho menos deplorável, mas não significa que eu apoie esse tipo de comportamento. Vamos ver o que a Exame disse a respeito. Fundador da Ricardo Eletro vira coach após deixar negócio à beira da falência. Curso de 3 dias começou com ele dizendo que seu objetivo era passar o melhor da sua experiência em 30 anos para construir a segunda maior empresa de varejo desse país. E ele, eu pergunto para vocês, será que ele consegue separar todos os erros na conduta dele que levaram ele à beira da falência? Ou será que ele não entende ainda todos os erros que foram cometidos? É meio complicado, né? Você se colocar como uma autoridade que pode levar alguém a um sucesso de nível extraordinário em nível nacional. Sendo que você também é autor do fracasso. Então, é complicado isso, para dizer o mínimo. Mas, enfim. Vamos seguir adiante. Não tem muito mais o que falar disso. Eu só acho engraçado como alguém sente confiança numa coisa, numa situação dessa. Né? Vamos agora a uma piada que também eu já venho guardando aqui, né, nos meus bancos de posts que eu pego já tem algum tempo. Normalmente eu não dou muita trela para esse tipo de brincadeira, porque eu acho que terraplanistas, criacionistas, antivacina, eles em geral, por eles mesmos, passam mais vergonha do que qualquer outra pessoa pode causar a eles com uma piadinha. Mas não que esse cidadão tenha que ser terraplanista, mas eu não estranharia se fosse, pelo comportamento. Mas é o comportamento em si que me deixa perplexo. Os dizeres ali em cima pouco importam, mas faz uma gracinha, né? Então vamos ler. Carlos, terraplanista, 42 anos, preparando sua viagem ao domo sem auxílio da NASA. Ha, 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 ha. Legal. A gente sabe o risco do que pode acontecer aí, né? Ele certamente conseguiria uma viagem para amplos destinos, se é que vocês me entendem. Nessa situação, o potencial é grotesco. Vamos dar uma olhada no comportamento da santa. Porque vai além do que a gente
pode pensar inicialmente? Em primeiro lugar, ele está usando uma ferramenta que gera calor e gera faíscas praticamente colado num botijão de gás. Tem outros na proximidade, mas tem um que está sendo atingido diretamente pelas faíscas. Se há qualquer vazamento de gás, ele não vai saber nem o que acontece. Esse é o mais evidente. Agora, olhando para esse cidadão, vocês reparam que ele não tem nenhuma ferramenta de proteção? Vocês repararam nisso? Ele não pode olhar para o que ele está fazendo porque ele não tem ferramenta de proteção. O que coloca ele numa situação de risco ainda maior. Porque ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, ele não está olhando. Se ele manusear essa ferramenta de uma forma imprudente, por um milésimo de segundo, ele mover essa ferramenta para onde ele não deve, ele pode causar um vazamento e a subsequente explosão muito antes do que ele possa se dar conta. Mesmo um espasmo muscular, dada a situação em que ele se encontra, é um risco. E ele não podendo olhar diretamente para o que ele está fazendo, aumenta os riscos aí. Porque se você não pode colocar toda a sua atenção no que você está fazendo, você deixa parte do seu controle consciente da ação de lado. E numa situação dessa, que já não é boa ideia de começo, qualquer risco adicional é algo que eu fico completamente boquiaberto com relação a isso. Enfim. Minha nossa, eu não tenho nem mais o que dizer de uma coisa dessa. Eu acho que de tudo que eu vi na internet até hoje, essa é uma das piores em termos de completa e descarada idiotice. Enfim. Vamos lá. Terceira imagem. São uma série de erros de português, não tem nada a ver com o que em geral eu trato aqui no canal, mas eu acho que era importante colocar esse caso aqui, porque eu sempre falo que tem uma diferença entre erros honestos e erros desonestos, né? Então, isso aí são erros honestos. A pessoa, ou por ignorância, ou por distração, ou por pressa, cometeu uma série de erros de português. Mas nenhum deles tem o objetivo de enganar. E como a gente em geral, na verdade, como é mais apropriado, fala sempre de erros desonestos aqui, de pessoas tentando enganar outras pessoas. Eu acho que de vez em quando a gente apontar um erro honesto ajuda a manter a diferença clara, né? Vamos ler o que está sendo falado aqui. Eu vou fazer o possível para não corrigir nada. Lindas alianças de prata a partir de 180, o conjunto com o anal solidário 360
Lindos, pesa já o seu. Eu fiz uma pequena pausa ali porque não tinha como você precisar respirar, né? Então me desculpem, mas não tem pontuação nenhuma nisso aí. A partir. Anal solidário e pesa já. Eu preciso dizer alguma coisa para vocês? Acho que eu preciso. Porque a partir do momento que alguém fala em anal solidário, a situação pesa. Não é? Bom, a piada tá feita. Vamos seguir adiante. Mas Ai. É uma coisa magnífica, uma pérola pela pureza dos erros ali. Vamos pro próximo. Também é um caso similar de um erro honesto, mas o erro em questão da próxima imagem, que eu ainda não coloquei aí na tela, eu não vou poder ler uma das palavras que vai aparecer na tela. Então eu peço que vocês leiam por vocês mesmos, porque o YouTube não gosta dessa palavra. Então, por favor, leiam por vocês mesmos, tá? Eu vou ter que ser indireto quanto a isso. Primeiro, eu vou tentar ler de uma forma séria, o mais sério possível, só que sem mencionar a palavra que eu não posso falar. O que é? A imagem já está na tela, tá? Ensine o homem anão a prática de entretenimento maduro, sem consentimento, e não a mulher a se vestir. Eu acho que pode ficar meio confuso, então dessa vez eu vou, em vez de ter substituído por uma descrição do ato, eu vou substituir por X. Ensine o homem anão X e não a mulher a se vestir. Bom, a intenção a gente pode perceber qual era. Que era falar que não se deve ensinar homens a fazer tal coisa. Ou melhor dizendo, mais especificamente, se deve ensinar homens a não fazer tal coisa. Mas o que a pessoa acabou escrevendo foi algo completamente diferente. Anão separado e anão junto são coisas bem diferentes. Não é, pessoal? Ai. Então, se alguém não percebeu ainda o tamanho do problema, eu vou colocar todos os substantivos aí no plural. Né? Vou passar tudo para o plural. Desculpa. Ensinem os homens anões X e não as mulheres a se vestirem. Tem uma diferença. Não tem? Pois é. O erro é um erro honesto, é um erro causado pela ou ignorância, ou distração, ou sei lá. A pessoa tinha uma boa intenção na hora que escreveu,
apesar de que ligeiramente deturpada por alguma questão ideológica aí, porque da forma como é falado, eu acho que quando eu falo que o erro ainda é honesto, é porque é um erro de português, mas ao mesmo tempo é um pouco deturpado porque a pessoa tem uma ótica sobre o que um homem faz ou deixa de fazer que é meio distópica. Né? A forma dessa pessoa que escreveu ver os homens é meio distópica, é meio enviesada. Nenhum homem é criado, eu me refiro a homens que tenham sido bem educados, né? Que tenham recebido uma educação apropriada. Precisa ser ensinado a não fazer isso. Não é natural do homem fazer isso, no sentido de que não é inato que homens façam isso. A maioria dos homens tem empatia, assim como a maioria das mulheres. E quando você tem empatia, você não vai fazer uma coisa dessa. Estamos falando de um ato extremamente brutal, violento, pela própria natureza do ato. Esse lado animalesco, instintivo, é parte da natureza, ocorre entre animais, ocorre. Mas o ser humano já deixou esse comportamento puramente instintivo de lado há muito tempo. O nosso cérebro, em condições normais, não permite esse tipo de coisa. O córtex frontal controla os impulsos. Tudo bem que algumas pessoas têm menor controle de impulsos, enfim. Mas, em geral, a maioria das pessoas não precisa ser educada a não fazer isso. E tem uma outra coisa. Não é só o homem que é capaz de fazer isso. Certo? Mulheres também podem fazer isso. A pessoa nem sabe qual é a definição desse ato. E quem não sabe a definição desse ato, procura a definição legal. Eu não posso falar disso aqui no canal, tá? Mas a definição vai muito além do que o que a maioria das pessoas entende pelo ato em si. Enfim. Essas coisas são complicadas. Mas eu acho que a intenção foi honesta, apesar de que enviesada, e claramente o nível de gramática foi péssimo. Mas vamos seguir adiante. Vamos falar agora de socialismo, né? Uma definição bem particular de socialismo. Vamos ver o que essa aí tem a dizer. Um coito de 2 minutos é mais que o suficiente para que um marido insemine sua esposa. A partir daí é tudo vício, perversão e socialismo. Olha, se socialismo
tentar manter essa relação íntima por mais do que esse ato íntimo por mais do que 2 minutos, você pode me chamar de socialista. Eu acho que a maioria das pessoas ficaria feliz de ser chamado ou pelo menos aceitaria ser chamado de socialista, se a escolha fosse não poder mais fazer essa prática adulta aí por mais de 2 minutos, ou ter que passar o resto da vida limitado aos tais 2 minutos, né? Eu acho que 2 minutos não dá nem para começar a brincadeira, né? 2 minutos você ainda tá se aquecendo, tá? O clima ainda tá, né? Tá se intensificando. A brincadeira pode durar muito mais tempo do que isso. E olha, mais uma vez, pode me chamar de socialista à vontade, se essa for a definição. Fico feliz. Se essa é a sua definição de socialismo, me chama de socialista qualquer dia, qualquer hora, não tem problema não. Ai, ai, é complicado, né? A partir daí é tudo vício, perversão e socialismo. Tá bom. Aí eu fico perguntando para essas pessoas que aceitam esse tipo de discurso, será que ela não topa por mais de 2 minutos? Será que ela se limita a esses 2 minutos no tempo íntimo dela? Nos momentos íntimos dela? Então o que isso diz dela, né? Que ela é perversa, dada a vício? Complicado, né? Esse pessoal é de uma hipocrisia que é simplesmente fantástica. E agora vamos à pérola das pérolas de hoje. Afinal, estamos aqui para rir principalmente desse pessoal que acredita em absurdos. E temos aqui um cara que acredita em absurdos além do absurdo. Vamos lá. Eu não tirei nada da imagem nem do nome, porque francamente eu acho que aí nada é verdadeiro. Enfim. Deixem esses alienados usarem ferro líquido, magnetismo e a própria tensão superficial para tentar justificar que a água gruda em bolas, como o Sistemula fez. Tudo bem. Sempre irão fracassar, é isso que eles fazem, já que a gravidade não ajuda a representar o modelo deles. Engolem qualquer merda que esteja ao alcance. Como que a gravidade não sustenta o modelo científico, caro Asno? O modelo científico para o formato da Terra é o formato geóide, né? Não é essas asneiras que você vomita aí, que você tenta socar na cabeça das pessoas. É tudo verificável e testável de forma independente, né? Qualquer um pode ir lá, pode testar isso de forma simples e verificar com outros colegas que tenham feito os mesmos testes. Se a pessoa não quer aceitar o que a ciência fala, você vai lá e testa o que a ciência fala. Alguns desses testes são ridiculamente simples no caso de terraplanismo. Qualquer um pode fazer o experimento de Eratóstenes, gente.
Tudo que precisa é um dia de sol, é, algumas coisas para fazer alguns objetos para fazer a sombra aí, você poder fazer o cálculo. Enfim, estamos falando de geometria e matemática de ensino fundamental. Mas fazer o quê? Aí ele quer que nós usemos diversas outras coisas, menos aquilo que evidentemente sustenta o modelo. Ferro líquido, magnetismo, tensão superficial não tem relação nenhuma com o formato da Terra. Eu nem sei quem é esse sistemula que ele cita. Aí pouco me importa, porque o nível de ignorância desse cidadão aí, ele não consegue citar fonte nenhuma que preste. Mas o que ele não quer que a gente use, né, é justamente a gravidade, porque é justamente o que refuta ele. Mas fazer o quê? Aí ele acusa a gente de usar qualquer merda que esteja ao alcance. Vamos ver quem faz isso, na verdade, daqui a pouquinho. Eles não gostam é de ficar em dúvida. Fora isso, dê para eles o que você quiser, vão acreditar até em panda colorido. Pô, os caras acreditam que o sistema inteiro é manipulador, mas de menos o corpo científico. KKKKKK. O que tem para conversar com o sujeito deles? KK. Bom, vamos lá. Continuando a ver a asneira desse cidadão. Não fui eu que sublinhei, não fui eu que fiz essa compilação, não fui eu que coloquei essas setas, isso tudo eu já peguei pronto. Eu imagino que tenha sido o rapaz com que esse asno estava conversando, mas eu não tenho certeza, eu não me recordo, eu já estava com essa imagem guardada há algum tempo. Então, como eu já pretendia omitir os nomes para que ninguém incomode a pessoa em questão, eu não prestei atenção em quem estava fazendo isso. Enfim. Mas quem fez um bom trabalho aí. Vamos de volta à asneira. Eles não gostam de ficar em dúvida. Bom, ninguém gosta de ficar em dúvida. Ninguém faz isso intencionalmente. Mas há uma diferença entre querer ficar em dúvida e simplesmente aceitar de bom grado qualquer asneira. Eu não gosto de ficar em dúvida, mas eu não vou aceitar qualquer asneira para sair dessa situação de dúvida. Para me tirar de uma situação de dúvida, eu recorro a conhecimento. Conhecimento, por definição, segundo a epistemologia, requer que se cumpra todos os crivos que definem esse. E na ciência, os crivos são: precisa ser testável e verificável de forma independente, precisa ser corroborado por evidências, precisa ser falseável e precisa ser capaz de fazer previsões com sucesso de forma consistente sobre o assunto estudado. Ou seja, elimina qualquer dúvida de uma forma racional. Fora isso, dê para eles o que você quiser. Vão acreditar até no panda colorido, que é outro trecho que foi sublinhado aí pelo
rapaz que fez esse post. Mais uma vez, eu digo rapaz por causa do nome ali que eu removi. Eu lembro que era um nome masculino, então, até que me digam o contrário, o apropriado é que eu refira a esse como rapaz. Mas enfim, se alguém tiver alguma informação em contrário, por favor, me corrija. Eu não quero tratar ninguém de forma inapropriada aqui. Quem aceita qualquer coisa é justamente ele. Aí ele fala em panda colorido. O que ele quer dizer com panda colorido? Eu realmente não sei. Será que esse cara acha que o único panda que existe, o único animal que é chamado de panda que existe é o panda gigante? Será que é isso? Rapaz, existem outros animais que são chamados de panda, além do panda gigante. Um deles é o Red Panda, panda vermelho. Vocês podem procurar pelo panda vermelho, pelo Red Panda na internet. Eu não me responsabilizo se tiver alguma coisa desse animal sendo usada de alguma forma bizarra na internet, porque na internet você encontra qualquer coisa como bizarrice. Mas o que deve aparecer para vocês, se vocês procurarem por panda vermelho, são fotos de um animal que até pode-se dizer que é engraçadinho, bonitinho, coisas assim, fofinho, enfim. Ele não é verdadeiramente um panda, mas ele também é chamado de panda. Ele tem uma cara meio de panda. Não exatamente igual a um panda, mas lembra um pouco ainda. Apesar dele não ser verdadeiramente um panda. Né? E como o nome já diz, ele tem uma coloração vermelha, o que torna ele um panda colorido. Então, meu caro idiota, você comete mais erros ainda do que você sequer pode imaginar. Você é um tremendo de um ignorante. Primeiro, que a conduta que você aponta nos outros é justamente a sua. E você é tão dolorosamente ignorante que até quando você tenta dizer que a postura do outro é ridícula, você só passa ainda mais vergonha pela própria ignorância e pelo fato de ser essa a sua conduta. Me desculpem aí, dei uma pequena soluçada. Não foi sonora, mas me levou a travar um pouquinho a minha fala. Me dei um instantinho para tomar um golinho de café. Vamos lá. Aí ele coloca ali: dê para eles o que você quiser, vão acreditar até no panda colorido. Vamos ver no que ele acredita. O que ele estava postando como fonte para o outro rapaz na conversa: filmagens reais, espíritos. Pois é. Ele mandou um link de pesquisa sobre vídeos de fantasma na internet. Como se isso não fosse uma das coisas mais exploradas por farsa que tem na internet. Farsas e alguns são também literalmente vídeos de horror que não tem intenção nenhuma de enganar, apenas de ser assustadores, de ser na mente de uma pessoa racional, que não teria como ser algo efetivamente que seria aceito como verdade, né? Enfim. O rapaz coloca ali em relação a ele: você não acredita na ciência, mas acredita nisso aqui. Aí colocou ali imagem de um post dele falando em magia, esse tipo de coisa. E aí
Outro comentário da própria Anta falando: lógico que acredito, tive experiências sobrenaturais. Agora, se você não acredita, e eu com isso? Pois é. Estamos falando de um sujeito que mantém posições baseadas em crença, não em conhecimento. Por isso leva a essas situações ridículas. O problema é que quando a pessoa se apaixona por uma ideia, por mais absurda que seja essa ideia, ela vai defender essa ideia de uma forma completamente irracional. Mesmo a despeito de evidências em contrário. E aí, nós temos um terraplanista que também acredita em sobrenatural. E provavelmente uma coisa levou a outra. Não sei se foi a crença no sobrenatural que levou ao terraplanismo ou se foi o terraplanismo que levou à crença no sobrenatural. Porque qualquer um dos dois levou a um desdém em relação à ciência. E como a ciência é contra o outro modelo, que esse sujeito também acredita, independente de qual foi o primeiro modelo, ele aceitou o segundo modelo também, por causa do desdém dele em relação à ciência. Esse é o perigo que ocorre quando nós aceitamos essas ideias absurdas sem questionamento. Questionem tudo. Mas eu falo de um questionamento racional. Não é duvidar por simplesmente duvidar. É uma postura cética que eu estou falando. Né? Estudem. Exijam que quem faça alegações para vocês demonstre tais alegações. E quando vocês fizerem, antes de vocês fazerem alguma alegação ou aceitarem alguma alegação, procurem realmente estudar a respeito. Tudo bem? Pois é. Eu não tenho mais o que dizer a respeito. Esse é um assunto que eu já falei demais aqui. Enfim. Eu tô completamente boquiaberto. Cada vez que eu tento gravar esse vídeo, eu fico completamente boquiaberto. Não só por causa desse post, mas também por causa dos outros posts que vão acumulando, principalmente aquele do cara agindo de forma imprudente do lado do botijão de gás. Esse tipo de coisa me deixa completamente fora de prumo. Eu não consigo. A minha mente não consegue entender esse tipo de conduta. Vai além da racionalidade, vai além da razoabilidade, vai além da sanidade. Não é algo que a minha mente consiga aceitar. Essas coisas aí simplesmente não entram na minha cabeça. Imagino que também sejam complicadas para vocês, né? Mas enfim, é o que eu tinha para falar hoje. Agradeço pela atenção de vocês. Se houver mais algum problema com o vídeo, por favor, comentem no vídeo ou comentem no meu Facebook. Eu espero que tudo esteja resolvido agora. Eu vou fazer algumas edições muito rápidas no vídeo, mínimas, porque eu não tenho tempo de editar nada agora. Eu preciso postar o vídeo ainda hoje para vocês. E simplesmente eu não tenho muito tempo hoje, tá bom? Então me desculpem por qualquer problema. Eu espero que tudo já esteja resolvido, mas eu só vou saber depois. Então me desculpem qualquer problema, desculpem pelo atraso e grato pela atenção de vocês. Vida longa e próspera.